Abra as vossas Bíblias do Evangelho na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus 11. Glória a Deus. Nós estamos já há alguns dias, irmãos, meditando nesse capítulo, aprendendo a palavra do Senhor, versículo por versículo. Peço que os irmãos que estão em casa para compartilhar essa live com mais algumas pessoas, né? Sua família, sua casa, alguém que você conhece que está precisando ouvir a palavra de Deus. Compartilhe, irmãos, compartilhe para que muitas pessoas sejam alcançadas para o reino de Deus, para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Hebreus 11, nós vamos ler a partir do versículo 19. Nós já fomos até o versículo de número 18, semana passada. Nós vamos até o versículo 19. A partir do versículo 19, lermos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Versículo de número 19. E daí também, em figura, ele recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da sua morte, abençoou cada um de seus filhos, cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da sua morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas e vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Glória a Deus. Até o versículo de número 29. Depois muda o tema, né? Glória a Deus. Nós já estudamos, irmãos, acerca do versículo capítulo 11. Falamos a respeito da natureza da fé, os exemplos de fé do Antigo Testamento. Nós sabemos que o capítulo de número 11 de Hebreus, ele é classificado como o capítulo dos heróis da fé. A Bíblia, nós até aqui falamos bastante, falamos de Noé, falamos de Abraão, demos um enfoque grande em Abraão, que é considerado o pai da fé. Abraão é considerado o pai da fé não somente pelos cristãos, mas pelos judeus e também pelos muçulmanos. Então, de quase 90% da população mundial, cerca de todos acreditam de alguma forma e parte do princípio da fé de Abraão. Então, os judeus, que são filhos de Abraão, também os muçulmanos, que são descendentes de Ismael, né? Só que os judeus são descendentes de
de Isaque, de Jacó. Então, é a descendência da fé dos filhos de Abraão. Semana passada nós falamos sobre o sacrifício de Abraão. E a Bíblia diz, e nós lemos a semana passada, nós falamos sobre isso, que ele, Abraão, pela fé, crendo em Deus, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, versículo 17, quando foi provado. Sim, aquele que receber a promessa ofereceu o seu filho unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Então, ele não acreditava. Quando Abraão saiu de casa para oferecer o seu filho no Moriá, nós vamos observar que Abraão, em momento algum, ele duvidou no seu coração. Na mente de Abraão, se ele tivesse que sacrificar o filho, sacrificaria. Mas ele cria que Deus era poderoso para até, se necessário fosse, da cinza, trazer de volta o seu filho. Mas aí no versículo de número 19, diz que, e daí também em figura ele recobrou. Muitos comentaristas veem aqui nesta alegoria a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nessa passagem. E Jesus parece querer ligar o oferecimento de Isaque no Monte Moriá com a sua morte na cruz, quando disse aos judeus, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56 até o versículo 58, João vai narrar uma fala de Jesus, uma discussão de Jesus com os judeus, uma conversa de Jesus com os hebreus da sua época, com os fariseus. Ele diz, olha, Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia. Abraão, quando a Bíblia diz que, e daí também em figura ele recobrou. E Jesus vai dizer que Abraão, vosso pai, o pai dos judeus, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Aí disseram-lhe, pois os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Perguntou para Jesus. Eles não conseguiam entender isso. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é Deus, ele é fundador, ele é criador de todas as coisas. E os judeus não conseguiam enxergar espiritualmente essas coisas, porque eles queriam um missão humano. Normalmente as pessoas querem um Deus que faça as suas vontades. Se não enquadrar dentro das suas vontades, eles não têm entendimento para poder entender aquilo que Deus quer fazer. E aí Jesus vai dizer para ele, olha, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E o próprio João escreveu lá no capítulo 1, que ele é o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se... Podemos ver ali no Moriá, irmãos, também, no pensamento do autor, uma verdadeira alegoria. Abraão representa Deus. Isaque, nesse momento, o pecador. O Monte Moriá representa o Calvário. O cordeiro representa Jesus Cristo. A árvore representa a cruz. E as pontas que seguravam o cordeiro nos arbustos, os cravos que prenderam Jesus na cruz. O fato de Jesus afirmar que antes de Abraão, e não posterior a ele, confirma aquilo que Jesus disse aos judeus quando estes questionaram a sua idade, dizendo, ainda não tem 50 anos. E que Jesus respondeu, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Glória seja dada o nome de Jesus. Cristo, irmãos, é antes de Abraão. O cordeiro que substituiu Isaque é o cordeiro de Deus. É Jesus Cristo.
foi o substituto do pecador. Glória seja dada ao nome de Jesus. Versículo de número 20. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Vou tirar essa máscara aqui. Tá difícil, né? Glória a Deus. Vamos lá. Não tem ninguém a 2 metros de distância. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Em Gênesis 27 e 28, encontramos Isaque abençoando seus 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó foi abençoado, ouviu do seu pai pronunciar as seguintes palavras. Gênesis capítulo 27, versículo 28 e versículo 29. Assim, pois, te dê Deus do orvalho e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê o Senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Glória a Deus. A Bíblia diz que na bênção conferida a Esaú, por outro lado, foi diferente. As palavras foram ditas de forma diferente. Está escrito no versículo 39 e 40. Das gorduras da terra e sem o orvalho dos céus, conforme está escrito. Então respondeu Isaque seu pai e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e do orvalho dos céus, e pela tua espada viverás, e o teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sucundirás o seu jugo do seu pescoço. Estas profecias têm se cumprido fielmente nas vidas desses 2 povos, porque eles foram preferidos pela fé, e Deus honrou a fé, porque a fé honra a Deus. Nós vamos observar que Jacó, ele vai andar por um caminho, ele vai andar por um caminho de obediência e de fé, mas Esaú se revolta porque trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Às vezes a gente fica questionando quando Jacó engana Esaú, mas Esaú era alguém que não valorizava aquilo que recebeu da parte de Deus. E é bom a gente aprender isso, irmãos. É interessante a gente aprender as oportunidades que Deus nos dá. Por causa de uma fome, por causa de uma distração, Esaú jogou a bênção de Deus fora. Glória a Deus. Podemos destacar 3 fases da vida de Jacó. A Bíblia diz que Jacó, irmãos, ele nasceu lutando. A Bíblia diz que Jacó, ele passou a vida enganando. Mas a Bíblia diz que Jacó, ele morreu abençoando. Glória seja dado o nome do Senhor. Ele nasceu lutando. E a primeira batalha de Jacó foi com seu irmão no ventre da sua mãe, ou no ventre materno. A Bíblia diz que havia uma da sua mãe, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? Ela perguntou para Deus. Rebeca foi perguntar para Deus por que estava acontecendo, e foi perguntar ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Tem muita gente querendo ser grande, mas Deus olha diferente. Deus contempla o coração. Deus sabe como é que as coisas conversam. Jacó também lutou com Deus e com o homem quando atravessou o ribeiro de Jaboque. Na primeira batalha, Jacó nasceu fisicamente. Na segunda batalha, ele nasceu espiritualmente. Ele ainda participou de uma outra batalha com os amorreus por causa de um pedaço de terra.
e cujos detalhes a Bíblia não conta, não revela. Contudo, esta batalha aconteceu e Jacó foi vitorioso. Mas a Bíblia também diz que Jacó viveu enganando. Ele tinha um lado negativo. A Bíblia diz que Jacó, ele foi enganando durante todo o tempo da sua vida. Talvez o seu nome tenha exercido influência sobre isso, pois a sua vida mudou quando Deus mudou o seu nome. Nós vamos observar, irmãos, que Deus mudou o nome dele para Israel. Jacó quer dizer suplantador ou enganador, enquanto Israel significa aquele que luta com Deus. Jacó enganou seu pai, Jacó enganou o seu irmão, Jacó enganou seu sogro algumas vezes, mas a Bíblia diz também que ele foi enganado diversas vezes. Naquele tempo, irmãos, operava a lei do mais esperto, como diz Paulo a Timóteo, enganando e sendo enganado. Mas a Bíblia diz que um dia Jacó teve um encontro com o Senhor. Talvez você está assistindo essa transmissão, tristeza, uma vida de desapontamento, mas hoje Deus marcou um encontro contigo para poder mudar a tua história. Porque muitas das vezes o homem leva uma vida errada o tempo todo. Ele leva uma vida errada o tempo todo, mas quando ele tem um encontro com Deus, Deus muda o nome, Deus muda a história, Deus muda a estrutura e faz daquele que não valia absolutamente nada alguém abençoador para a glória do nome de Jesus. A Bíblia diz que Jacó morreu abençoando. Após o encontro com Deus no vale de Jaboque, ou no vale de Jaboque, Jacó se transformou em um novo homem. E a partir daí, ele é mencionado por diversas vezes, abençoando. Aquele que passou toda a vida enganando, quando teve um encontro com Deus, a partir daquele momento, ele passou a ser um abençoador. A Bíblia diz lá em Gênesis 47, versículo 7 a 10, que Jacó abençoou a Faraó. Lá em Gênesis 48, 9 e 10, a Bíblia diz que Jacó abençoou os filhos de José. Lá em Gênesis 49, 28, a Bíblia diz que Jacó abençoou e profetizou na vida dos seus 12 filhos. Mas finalmente a Bíblia diz que Jacó morreu adorando a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo dela. O começo de Jacó não foi um começo promissor, mas o seu fim foi um de um verdadeiro abençoador e adorador para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que pela fé José, próximo da sua morte, fez menção da saída de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Versículo de número 22. Já bem perto da sua morte, José profetizou a libertação dos filhos de Israel do jugo egípcio, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar daqui os meus ossos. José recebeu de Deus um discernimento especial no tocante à posse da terra prometida. Nós vamos observar aí que isso explica o seu desejo de que os seus ossos fossem conduzidos quando Deus provesse a grande libertação do seu povo. E ali, da participação da liberdade conferida por Deus. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 13, versículo 18 e 19: e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados, e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Glória seja dada em nome de Jesus. O desejo desse grande servo de Deus foi por ele e pelo povo eleito cumprido.
A Bíblia diz também lá em Josué capítulo 24, versículo 32. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor. Irmãos, quem é servo de Deus de verdade não quer deixar nada no terreno do inimigo. José fez questão de que os seus ossos foram levados para a terra prometida para se cumprir o propósito de Deus na sua vida. Glória a Deus. Versículo 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais. A Bíblia diz que a justificativa para isso era porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé. Quando a lei era todo menino que nascer vivo, todo menino que nascer homem, é para jogar no Nilo. Mas os pais de Moisés, eles tinham um relacionamento com Deus. E eles tinham fé em Deus. E a Bíblia diz que eles guardaram o menino por 3 meses. Esconder uma criança saudável e robusta com um poder absoluto de chorar, espernear, gritar em alta voz, foi realmente um ato de fé. Contudo, irmãos, chegou um momento quando os seus pais, não podendo, porém, mais escondê-lo, usaram novamente o poder da fé. A Bíblia vai dizer que eles fazem uma pequena arca. E Moisés foi colocado numa arca de junco e lançado aonde? Aonde o rei mandou. Onde é que era a ordem do rei? Todo menino é para colocar no Nilo. A Bíblia diz que ele foi colocado nas correntezas do Nilo. A água levou aquela pequena embarcação. Mas a Bíblia diz que a mão do Senhor guiou aquela pequena embarcação. A mão de Deus levou aquela embarcação até onde se encontrava a filha de Faraó. A Bíblia vai dizer que quando abriram aquela pequena arca, Moisés estava chorando. E a Bíblia vai dizer que moveu-se de íntima compaixão dele. Ela, ao ver Moisés, ela moveu-se de íntima compaixão. E ela, irmão, sabia que ele era hebreu. Porque a Bíblia diz que ela falou, olha, dos hebreus ou das hebreias é esse menino. Mas Deus colocou no coração daquela mulher uma compaixão tão grande. Na vida daquele, por causa daquele moço, por causa daquela criança. E a partir daí a fé e a proteção divina estavam presentes na vida daquele que Deus havia escolhido para libertar o seu povo da escravidão. Quando Deus tem propósito, Deus guarda. Quando Deus tem propósito, Deus levanta pessoas para poder ajudar. Quando alguém, às vezes até o inimigo é usado, porque aí, irmãos, é o inimigo do povo de Israel, sendo usado por Deus para poder guardar aquele que um dia Deus usaria para poder libertar o povo para a glória do nome do Senhor. Às vezes Deus permite situação na nossa vida, mas nós temos que manter o coração calmo, porque nós sabemos que Deus é grande para a glória do nome do Senhor. A mãe dele não recebeu o salário, não vou nem entrar nesse detalhe. Versículo 24, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Aí é fé. Ser chamado filho da filha do monarca egípcio era um dos maiores privilégios daquela época. Recusar o tamanho privilégio era, portanto, um verdadeiro ato de fé.
Moisés foi alvo, irmãos, da misericórdia de Deus e também da bondade da princesa egípcia. Segundo Flávio Josefo, historiador judeu, o nome da princesa que adotou Moisés era Termutes. Alguns historiadores afirmam ainda que o seu nome tem uma diferença, né, de fonética, não vou falar. Filho de Faraó, que passeava na margem do Nilo. A Bíblia diz que ela viu a arca no meio dos juncos, enviou a sua criada e a tomou, e abrindo viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de íntima compaixão. A filha de Faraó, não tendo filhos, o adotou e chamou o nome de Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Versículo 25, escolhendo antes, falando de Moisés, escolhendo antes ser maltratado com os povos, ter o gozo do pecado. Ele rejeitou tudo aquilo que o mundo oferecia, tudo aquilo que o Egito oferecia, para poder sofrer com o seu povo, com a sua gente, com a obra que Deus havia preparado para ele. Irmãos, somente na eternidade poderá ser nos revelado o que a fé pode fazer para honrar a Deus. Como cidadão, ou como uma decisão de Moisés em escolher ser maltratado ao lado de um grupo de escravos, sofrendo debaixo do jugo egípcio. Essa decisão, irmãos, ela custou caro. Ela levou Moisés a ser odiado por Faraó e pelos seus súditos. O mesmo Flávio Josefo diz que antes mesmo da sua morte, ou da morte do egípcio, ele passou a ser odiado por Faraó. Ele passou a ser odiado pelos seus súditos. A Bíblia diz que os súditos de Faraó o convenceu a matar Moisés. O monarca prestou ouvido a essas palavras, porque a grande fama de Moisés já lhe causava inveja, e ele começava a temer que ele subjugasse. Talvez se Moisés se revoltasse com o povo, mas Moisés nada disso temeu. Ele sabia que Deus tinha um plano para a sua vida com relação a Israel. Irmãos, talvez o inimigo tenha levantado contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério, contra aquilo que Deus projetou para você, mas saiba de uma coisa: se Deus prometeu algo na tua vida, Ele vai te guardar, Ele vai te sustentar, Ele vai te cuidar para a glória do nome do Senhor. Pelos inúmeros incidentes que marcaram a vida por Deus, para a libertação do seu povo, o diabo usou todos os meios, todas as armadilhas, todos os meios sombrios para a destruição e de todas as suas artimanhas, para que Moisés não se tornasse o grande libertador do povo de Deus, buscando assim frustrar o plano divino para com este povo. Mas Deus operou milagrosamente em tudo, e mais uma vez, como sempre, o diabo foi derrotado. Porque se Deus tem um plano, irmãos, não há quem possa impedir o plano de Deus. Aleluia. Versículo 26. Tendo por maiores riquezas os vitupérios de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista uma recompensa. Quem conhece o Egito, irmão, sabe que ali existe alguma dos maiores tesouros da humanidade. Ser da família de Faraó era a mesma coisa, talvez, de ser da família do presidente dos Estados Unidos hoje. Nem era tanto. Lá era melhor. Os irmãos têm ideia. Lá, hoje, quando eles vão escavando a arqueologia, eles vão se encontrando as coisas dos faraós do tempo de José. De quem José era neto. Afinal de contas, ele era filho da filha de Faraó.
O Museu da Antiguidade do Cairo revela que todos esses detalhes dessa suntuosidade era extravagante. Basta contemplar os tesouros que foram encontrados no túmulo de Tutankhamon, no Vale dos Reis, o monarca egípcio que foi assassinado com 18 anos de idade. Só tinha 18 anos de idade. Quando eles acharam a sua tumba, no ano de 1922, o caixão dele, o sarcófago, de onde encontrava o corpo do rei, era encoberto de ouro, o peso, e que pesava cerca de 1.800 libras, cerca de 816 quilos de ouro. Sua máscara mortuária pesava 200 quilos. Fora as pedras preciosas. Tudo isso estava à disposição de Moisés. Flávio José também nos diz que quando o faraó colocou Moisés nos seus braços para agradar a sua filha, mandou que ele colocassem na sua cabeça, na cabeça do Moisés, uma diadema. E o historiador judeu diz que Moisés, como uma criança que se diverte, tirou aquela. Muitos desses tesouros do Egito foram descobertos, inclusive, em escavações mais recentes. Contudo, Moisés teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo, porque ele tinha em vista uma recompensa do que estaria por vir. Tem muita gente que se embaraça com a riqueza daqui, mas Deus quer que nós nos concentremos naquilo que Ele tem para nós lá na eternidade. Tem muita gente trocando a salvação, trocando o projeto de Deus na sua vida por causa de uma coisa material, quando Deus tem algo espiritual muito melhor. Moisés não tinha uma Bíblia na mão, mas ele tinha uma esperança no seu coração de que Deus era poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. No versículo 27, a Bíblia diz que pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Ver o invisível, irmão, parece contraditório quando visualizando na esfera humana. Pois se é invisível, como alguém pode ver? Se é invisível, como alguém pode enxergar? Talvez por esta razão alguns tradutores traduzem a parte final do versículo como quem vê aquilo que é invisível. Nesse caso seria uma referência direta a Deus ou a Cristo. Mesmo havendo esta emenda na tradução, o sentido original deve seguir conservado, como vendo o invisível. Glória a Deus. Esta, de acordo com o argumento, é a tese principal, aquilo que foi dito no início, no tocante à definição da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu vinha conversando com a minha esposa no carro e dizendo para ela, muitas das a gente olha com os nossos olhos carnais, materiais e humanos, e a gente não consegue enxergar. Mas lá no fundo do coração, lá no fundo da nossa alma, o Espírito nos faz lembrar daquilo que Deus falou. A gente não vê possibilidade, mas o Espírito, nosso Espírito que conversa com o Espírito Santo, ele vai contemplando e vai fazendo nos lembrar, lembra da onde foi que eu te tirei, lembra
que eu prometi fazer algo, lembra, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você não está vendo, mas Deus falou que vai fazer, espera, porque Ele é poderoso para fazer para a glória do nome de Jesus. Moisés não estava vendo o futuro com os olhos naturais, mas ele estava vendo e crendo nele com os olhos da fé. Ele não via o que Deus ia fazer, mas ele cria e continuava obedecendo para a glória do nome do Senhor. Ele sabia que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou por aqueles que o amam. Ele sabia, irmãos, que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Por esta razão ficou firme na esperança de recebê-las. A Bíblia diz que pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor não lhes tocasse. Tudo relacionado à Páscoa, irmão, tinha um significado profundo e infinito, e de um infinito alcance. Ela apontava para Cristo, que é a nossa Páscoa. Como também aquele sangue que oferecia proteção contra o molho destruidor da ira divina, tinha sobre um significado especial. O sangue do cordeiro ordinário, por si mesmo, sem mistura de fé, não podia oferecer proteção alguma, mas aquele sangue apontava para o tempo em que Jesus morreria como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim como o sangue aspergido nos umbrais das portas do povo escolhido lhe garantiu proteção contra o anjo destruidor, também o sangue de Jesus nos oferece proteção contra o avanço da força do mal que possibilita a destruição das almas. A promessa de Deus era esta: vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Tem sangue aí de Jesus ainda na tua vida? Tem sangue de Jesus na tua vida? O sangue de Jesus ainda está na tua casa? O sangue de Jesus ainda está na tua casa? Aleluia! Tem muita gente que já não crê mais nas promessas de Deus para a sua vida. Meu irmão, acalma o coração. Você serve a Deus. Se Deus falou que vai livrar, Ele vai livrar para a glória do nome do Senhor. Versículo 29. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Os céticos, irmãos, eles têm buscado um número expressivo de técnicas, negar a possibilidade dessa operação divina na travessia do Mar Vermelho. Porém, tem todas essas técnicas, todos esses estudos, todas elas têm sido refutadas pelo povo de Deus em geral e também por aqueles que creem na possibilidade dos milagres. A Bíblia afirma que Deus ordenou a Moisés dizendo: levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A Bíblia diz que então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar do mar um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à direita
e à esquerda. Isso está lá no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 16, 21 e 22. Qualquer outra explicação fora do contexto não se harmoniza com a tese e com o argumento principal. Tudo, irmãos, foi possível pela fé. Jesus diz que tudo é possível ao que crer. Glória a Deus. Os egípcios, irmãos, tentaram fazer a mesma trajetória, seguindo pelo mesmo caminho. Afinal de contas, o mar estava aberto. Se o mar está aberto, eu posso passar. Eles foram atrás, mas a Bíblia diz que se afogaram. Eles ignoraram, irmãos, que aquele caminho pelas vias aberto com o sopro da narina de Deus era exclusivamente para o seu povo. Tem coisa, irmãos, que o mundo não vai entender, não é? Eu estou vendo um monte de gente que canta para o mundo agora cantando hino. Não serve, Deus não recebe. Deus não recebe. O caminho que foi feito para o santo passar, o profano não chega do outro lado. O caminho que Deus prometeu para a tua vida, vai, anda por ele. Não temas o que o inimigo fale contra a tua vida, porque a tua adoração é recebida diante de Deus. Ah, pastor, mas o que tem? Pode cantar, pode dizer que está louvando, mas porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo sujo. Então Deus recebe a adoração de verdadeiros, sinceros que andam na presença do Senhor. Eles viram o mar aberto e disseram: nós vamos passar. Afinal de contas, se está aberto o caminho, nós vamos por aí. Irmão, tem muita gente achando que vai chegar no céu só porque canta, só porque lê a Bíblia, só porque deixa um versículo bíblico na rede social. Mas Deus conhece a profundeza do coração e sabe a intenção. Glória a Deus, a Bíblia diz que todos se afogaram. E isso, irmãos, é confirmado pelo profeta Isaías séculos depois, quando diz: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho do santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. A Bíblia diz que os imundos ou o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Muitas vezes tem gente que zomba da nossa fé. Eu quero ver quando o céu se abrir. Eu estou ansioso para o dia que o céu se abrir. Eu estou ansioso para o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Eu estou ansioso para o dia que ele ressuscitará todos os que morreram em Cristo. E das nuvens chamará, buscará os seus servos, os seus escolhidos, para estarem com ele para todos sempre. Sofra, irmão, mas sofra pelo caminho da obediência. Abra mão daquilo que o mundo tem te oferecido, mas siga pelo caminho da obediência, porque aquilo que Deus tem para você é melhor, é maior, te trará mais alegria. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida para a glória do nome de Jesus. Nesses dias em que nós estamos vivendo, tem muita gente trocando o sagrado pelo profano. Mas para andar pelo caminho de Deus, nós precisamos ser santos. Nós precisamos ser santos. Nós precisamos ser santos. Não troque aquilo que Deus te deu por causa de nada. Não troque aquilo que Deus tem para fazer através de ti, através da tua vida, por causa de nada. Nenhum tesouro, irmão, se compara com a glória que em nós
há de ser revelada. Mas pastor, eu estou passando por um momento de dificuldade na minha vida. Irmão, acalma o teu coração. Acalma o teu coração. A tua prova não é maior do que a prova de Jó. A tua dor não é maior do que a dor de Jó. O teu sofrimento não é maior que o sofrimento de Jó. E sabe o que Jó disse no meio do sofrimento? Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. O teu Redentor vive. O teu Deus é um Deus vivo. Ele vai se levantar ao teu favor, mas para isso você precisa trilhar pelo caminho da santidade. Não entre, irmãos, pelo caminho da imundícia e do pecado, mas ande pelo caminho da santidade. Porque a Bíblia diz que o nosso Redentor, o nosso Senhor, Ele vem buscar um povo santo, um povo zeloso e um povo de boas obras. Para alcançarmos aquilo que está proposto, irmão, nós temos que fazer igual Moisés. Nós temos que deixar os tesouros desse mundo. Jesus nos aconselha na sua palavra dizendo: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem consomem, mas ajuntai tesouro no céu. Depois que Moisés saiu do Egito, Moisés não teve sequer uma casa para morar, porque a Bíblia diz que ele morou na casa do sogro. Às vezes a gente esquece de olhar isso na Bíblia. Às vezes a gente murmura contra Deus, diz: Senhor, nem uma casa eu tenho. Moisés também não teve uma casa, irmão. Ele não teve uma casa. Ele morou em tendas, em cabanas, durante 40 anos andando com o povo. Irmãos, observa, ele passou 40 anos morando no palácio. Depois 40 morando numa casa emprestada do sogro. Depois 40 dormindo em tendas, morando em tendas. Mas a Bíblia diz que lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurou para os seus 3 discípulos mais próximos, a Bíblia diz que para aqueles discípulos apareceram Moisés, Jesus e Elias. Sabe o que apareceu ali? Um corpo glorificado. Ele não teve casa aqui, mas lá no céu, lá na eternidade, lá junto do Senhor, ele tem uma casa. Lá não tem mais tristeza, lá não tem mais frio nem calor do deserto, lá tem a presença de Deus todos os dias para a glória do nome do Senhor. Sabe o que mais, irmãos? O sofrimento de deserto durou 40 anos. Agora ele tem uma casa, que ele vai morar junto de Deus durante toda a eternidade. Não troque. Não troque a tua salvação pelos tesouros do Egito. Não troque aquilo que Deus tem na tua vida por nada nesse mundo. Viva em santidade e obediência diante do Senhor, e Ele honrará a tua fé, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja.